Olá, meu nome é Felipe Augusto Rodrigues Pérez, eu sou mestrando em Matemática, Estatística e Computação aplicados à indústria, um programa oferecido pelo Instituto de Ciências Matemáticas e Computacionais da USP, e trouxe hoje a apresentação de um projeto Análise de séries temporais de fundos de investimentos brasileiros, em busca aqui de um modelo preditivo, tá, sob orientação do Paulino Ribeiro Vilas Boas, Dr. Paulino, também vinculado aqui ao programa do MECAI. Esse projeto ele foi apresentado aqui no quarto workshop de Matemática, Estatística e Computação aplicados à indústria, realizado em 2025, também pelo programa do MECAI aqui no ICMC. A ideia desse estudo é entender, analisar ali o comportamento temporal dos fundos de investimento, especificamente fundos pela sua característica, de aplicar em diferentes mercados e pela seu alto volume de produtos, e aí analisando ali, tendência, sazonalidade, ruído, visando fornecer insumos para que depois seja aplicado uma modelagem aqui preditiva, então entender um pouco o comportamento para habilitar essa modelagem, tá? Pensando em relevância, hoje o mercado de investimentos ele está composto, aqui é um dado de 2023 divulgado pela Ambima no relatório Raio-X do Investidor, ele é composto hoje por 35,5 milhões de contas de investidores, foi um crescimento ali de 12% em 2023 em relação a 2022, então é um mercado grande que está em expansão, e tem uma grande complexidade pela quantidade de produtos oferecidos. Só de fundos de investimentos a gente está falando de 29,6 mil fundos. Então é um volume muito grande, Isso implica que as pessoas, os investidores, principalmente os mais iniciais que não conhecem do mercado, investam em produtos com uma rentabilidade ruim, como por exemplo a poupança. A gente pode observar no gráfico aqui à direita, a gente tem a linha azul, que é a rentabilidade acumulada da poupança, tá? Contra a linha laranja, que é a rentabilidade, o crescimento da inflação ali, o comportamento da inflação ao longo do tempo. E a gente pode perceber que em diversos períodos, a poupança, ela inclusive tem uma rentabilidade mais baixa do que a inflação. Ou seja, na prática, as pessoas que investem em poupança aqui nesses períodos estão perdendo poder de compra, porque o preço dos produtos sobe, e os investimentos ali, a reserva não acompanha. Então daí se dá a importância, de investir em um produto que seja adequado ali ao perfil do investidor e que seja, mas que traga uma rentabilidade ali melhor, significativa, para auxiliando as pessoas a atingirem seus objetivos financeiros, Para análise foram selecionados como os dados de fundos, eles são divulgados pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, o órgão que regula o mercado no Brasil. Eles foram extraídos pelo portal de dados abertos, utilizando ali o Python, uma automação em Python. Foi feita uma higienização desses dados, principalmente ali padronização, remoção de dados ausentes, e depois uma filtragem. Foram filtrados apenas fundos de investimento ativos, não exclusivos, com 4 anos de histórico completo, do período de 2021, janeiro 21 até janeiro 25. No final foram selecionados, dentro de cada amostragem, os 10 fundos com maior rentabilidade em 2024 para cada classe de fundo. Então resultou em 450 fundos de 45 classes diferentes, 450 mil observações aproximadamente ali. E essa separação foi feita pois o comportamento dos fundos dentro de uma classe ele é bem parecido para a grande maioria das classes. Trouxe como exemplo aqui a classe ações Small Cap. A gente pode observar os top 10 fundos, eles têm um comportamento muito parecido. Aqui o dado está normalizado e é o valor da cota desses fundos ao longo do tempo. Esse valor ele varia muito parecido, para os fundos de mesma classe. Então, por conta disso, foi feita essa separação, mas depois a ideia é fazer uma generalização. E foi trabalhado aqui o log retorno, por conta de sua característica mais estacionária. E aí eu vou entrar mais no detalhe, inclusive, agora. Foi feita uma avaliação de estacionalidade. Depois dessa primeira etapa de coleta e higienização, foi o primeiro teste realizado, utilizando 2 testes, o ADF e o KPSS. O ADF, o Augmented Dick Fuller, ele testa a hipótese de que a raiz unitária, existe uma raiz unitária na série, então ela seria não estacionária. Com p-valor baixo ele rejeita a hipótese inicial e aí seria uma evidência de estacionalidade. O KPSS ele trabalha de forma contrária, a hipótese inicial é de que a série é estacionária e aí um p-valor baixo rejeita, então seria uma evidência de não estacionalidade. O uso combinado ele é muito bom porque ele traz bastante robustez, e aí a gente tem os 3 cenários. Se o ADF rejeitar e o KPSS não rejeitar, a série é estacionária. Então, e aí o contrário acontece, se o ADF não rejeita e o KPSS rejeita, a série não é estacionária. E aí precisaria fazer ali uma diferenciação, transformação para poder fazer a modelagem,
E por fim, se os resultados divergirem, aqui precisaria de uma investigação, né? Fazer novas quebras, analisar tendências, sazonalidade, né? Reespecificar aqui. De forma geral, os resultados dos testes mostraram que os retornos financeiros eles costumam ser estacionários, porém ele tem uma variância condicional, né? E aí seria necessário aqui aplicar modelos que acomodem, né? Heterocedisticidade condicional, como a ART-UGART. Eu trouxe como exemplo aqui, né, os testes foram feitos em cima do valor da cota e do retorno, né, que seria uma diferenciação do valor da cota. No geral, pela característica de ser acumulativo o valor da cota, ele não é estacionário para todos os fundos. E aí o log retorno ele já tem um comportamento mais próximo da estacionalidade, dado que ele é a diferenciação da cota ali, né, dia a dia. Então ele demonstrou um comportamento mais estacionário. Na sequência foi feita uma análise de tendência, sazonalidade e ruído, aplicando a decomposição STL, que separa a série em 3 componentes principais, né? Aqui foi usada a decomposição aditiva. Ele separa em tendência, que é a evolução ali da série ao longo do tempo, no longo prazo, a sazonalidade, que são padrões periódicos recorrentes, e o resíduo. A gente pode observar aqui os gráficos, né, de dois fundos de diferentes classes após a aplicação do STL. Então a gente consegue ver, né, como ele quebra aqui a sazonalidade, a tendência e o ruído, né? E aí os resultados, de forma geral, eles demonstraram que varia muito por classe esse comportamento. A grande maioria demonstrou um comportamento ali trimestral, aproximadamente 63 dias úteis captura bem, porém vai depender um pouco das classes. Principalmente renda fixa pós-fixada, ele tem uma trajetória bem estável, muito coerente com o ciclo de juros ali dos governos, né? Renda fixa ele já foi um pouco mais, ele teve umas caudas mais pesadas, um pouco mais de ruído, porque aqui a gente tem um risco de crédito, né, e choques externos aqui que podem impactar essas séries. As ações multimercado eles têm muita volatilidade, aí eles acompanham muitos ciclos ali, né, de valorização, correção das bolsas, e também um pouco trimestral, dado que os resultados normalmente das empresas são divulgados trimestralmente. Fundos cambiais, juros e moedas ali refletem muitos choques externos, então mas eles também mantêm esse comportamento, né, de 63 dias úteis. E aí, de forma geral, né, como eu comentei, a grande maioria ali demonstra esse comportamento. 63 dias úteis ali de sazonalidade, mas alguns, inclusive, têm múltiplas sazonalidades, tendências, né, acho que tem um pouco desse comportamento. Na sequência foi aplicado um teste de autocorrelação, ali buscando, né, entender a dependência temporal, usando a CF, né, a autocorrelação e a autocorrelação parcial. Foi aplicado ali fundo a fundo, né, em cima tanto do log retorno quanto da cota, nas janelas de 21, 42, 63 e 126 dias úteis, né, um mês, 2 meses, um trimestre e 6 meses. E aí, como resultados, de forma geral, a gente percebe que classes como ações, cambial, multimercado, eles têm pouca estrutura autorregressiva. A gente pode ver nos gráficos aqui, né, que eles decaem logo no segundo leg, né, então ele tem ele é pouco autorregressivo. Para a renda fixa a gente percebe que ele tem um comportamento mais ali regressivo, né, a ACF positiva, por vários lags, né, como a gente pode perceber aqui nesse exemplo, e antes de cair na faixa de ruído ali, né, ele mantém uma persistência longa, sendo bem compatível com a R de ordem elevada, né, e o PSF ele tem muita massa ali nos lags iniciais, né, mas a cauda é bem lenta, então ele indica que a R de baixa ordem é insuficiente. Então, de forma geral, né, o renda fixa requer uma R ali de ordem maior, né, ou abordagens que acomodem ali uma memória mais longa. Acho que como conclusão, né, foi alcançado parte dos objetivos aqui, né, que era caracterizar de forma geral esse comportamento temporal, porém ainda, né, a gente tem alguns pontos de evolução. Primeiro, né, a gente foi testado uma janela de 2020 ou 2024, logo depois da pandemia, né, isso pode impactar de alguma maneira ali os comportamentos. Então ter ali, né, talvez o dado toda a série poderia ficar um pouco melhor para essa análise. Como também foi feita uma seleção de amostragem, né, pode ter ali algum viés de seleção.
E de forma geral, assim, as conclusões foram que não tem um modelo único, né? A abordagem acho que vai depender um pouco da classe mesmo. Então, como os próximos passos aqui, né? Acho que ampliar um pouco o horizonte histórico, realizar os testes de estabilidade, né? E partir para a modelagem. Então, incorporar variáveis de mercado, né? Como cupom, IPCA, para poder usar modelos como Sarimax. E também combinar metodologias, né? Utilizar R com métodos como GART e também outros modelos como de redes neurais, né? LSTM, entre outros, para poder fazer essa modelagem. Obrigado pela atenção. É isso.